falar sobre o verbo to be, certo? Então, todo mundo aí tem um pavor do verbo to be. Eu vi verbo to be na escola a vida inteira, eu não aguento isso mais. E aí eu disse que é importantíssimo a gente aprender o verbo to be, porque é o verbo mais usado no inglês. Então não adianta a gente reclamar de ter visto a vida inteira se a gente não sabe ele da forma correta, não sei para que usa. Se eu não sei, não adiantou nada eu ter visto a vida inteira, eu só vi passando, né? Então a gente precisa realmente conhecer, afinal de contas, o que é esse verbo to be, para que ele serve. E ele nos auxilia muito em muitas situações. Tem vários verbos que, se a gente não conhecer, não faz diferença nenhuma na nossa comunicação em inglês. Mas o verbo to be é impossível a gente não conhecer e não saber usar aprendendo inglês, tá certo? Então, por isso que ele é o primeiro a ser aprendido, é o que a gente mais vê, por causa da importância dele mesmo, certo? E aí, o que é esse verbo to be, afinal de contas, né? O verbo mesmo é be, a gente coloca esse to na frente para indicar que ele está no infinitivo, ele não está conjugado na frase. O que é isso, Bruna? No português, quando a gente sabe que é um verbo que está no infinitivo, aquela forma base do verbo, que a gente vai até procurar no dicionário, os verbos em português, eles terminam em ar, ir. Por exemplo, estudar, comer, viajar. Então, essa terminação que indica que o verbo está no infinitivo. Ele está na forma básica dele, a forma original, que é até essa forma que a gente procura no dicionário. No inglês, não tem uma terminação para indicar que o verbo está no infinitivo. É esse to na frente que indica. Então, o to be é o verbo que está no infinitivo e ele significa o quê? Ele tem dois significados para a gente, ser ou estar. Ele tem os dois significados. No inglês, se eu sou ou eu estou, não faz diferença nenhuma, né? Então, se eu falar assim, Jéssica é bonita ou Jéssica está bonita, tem diferença, né? Se ela é bonita, ela é para sempre, digamos assim. Se ela está bonita, é porque é só hoje, nesse momento que ela se arrumou e está bonita. Então é algo passageiro. No inglês não faz diferença, não tem diferença nenhuma. Então eu usaria a mesma frase no inglês para essas duas no português que eu coloquei. E aí depois vocês vão entender por causa de exemplos. Bruna, mas tem frases que não vai fazer diferença, não? Vai fazer diferença de sentido, mas aí vai depender do contexto. Tem frase que não faz diferença e tem frase que a gente consegue identificar se é ser ou estar quando a gente traz para o nosso idioma, né? Porque para quem fala inglês como idioma nativo, eles nem conhecem essa diferença, tá? Porque para eles não existem. Então, como para nós existe, dependendo da frase, dependendo do contexto, a gente vai trazer para o nosso idioma com um significado ou outro. Mas é só por causa do nosso conhecimento. Então, o verbo to be significa ser ou estar. Só que eu disse que o verbo to be, ele está no infinitivo, né? E aí, como que eu coloco ele na frase? Para a gente colocar ele numa frase presente, ele vai ter três formas. Então, não vai ser o verbo to be mais. Ele vai se transformar em outras três formas de verbo, que seriam... Então, deixa eu só colocar aqui, né? To be. As formas são am, are, is. São essas três formas. Nossa, Bruna, não tem nada a ver com be. Não tem mesmo. Então, acaba que isso nos confunde um pouco quando a gente está estudando, porque os outros verbos, eles têm semelhança nas formas dele, né? E aí, o verbo to be, além de ser esse que a gente vê a vida inteira, que a gente já tomou birra, né? Como o povo fala aí na internet, tomou ranço do verbo to be. Então, ele ainda tem essa dificuldade das formas que a gente coloca no presente não ter nada a ver com a forma no infinitivo,
tá? Mas aí pra que então que serve essas três formas? Pra gente poder colocar esse verbo no presente. Então, pra gente poder entender o que isso significa. Quando a gente tem um verbo e a gente quer colocar ele numa frase, a gente vai ter que observar quem que está fazendo algo naquela frase, certo? Então eu quero usar o verbo ser. Então eu quero contar a minha profissão para vocês. Se é eu vou falar eu sou professora, certo? Agora, se eu falo que João, vou contar que ele é professor também. João é professor. Olha só, é o mesmo verbo, mas ele mudou. Então, se eu conto que eu sou professora, eu usei sou, porque era eu. Agora, se eu conto que é João, vira João é professor. Então, eu usei duas formas diferentes para o mesmo verbo. E aí é isso que acontece. Então, aqui são formas diferentes do mesmo verbo, porque a gente vai usar em determinados casos, dependendo de quem eu estou falando. Então, é para isso que servem as diferentes formas de um verbo. Então, para a gente poder saber em qual frase que eu vou usar, quem que eu vou usar, né? Eu vou mostrar aqui os pronomes, que é bom a gente saber antes de saber como usar o verbo to be. Então, nós vamos ver aí os pronomes. Tá pegando o quadro todo aí, gente? Tá ok? Então, eu vou colocar aqui no cantinho, porque depois eu vou completar. Então, os pronomes pessoais, em inglês, subject pronouns. Então, esses pronomes pessoais, eles servem para substituir nomes, substituir substantivos. Ok, então quem que são esses pronomes? Nós vamos colocar aí referente aos que a gente conhece, né? Que é o do português. Então, a gente vai fazer essa referência porque é a referência que nós temos, né? O nosso idioma nativo. Então, a primeira pessoa, né, que a gente tem aí de pronome é I. Então, eu, primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, you, que aí traduzindo para o português formal seria tu. Mas a gente utiliza você, né? Então, fica melhor a gente traduzir como você, para entender melhor, porque é muito difícil alguém usar tu, né? O pessoal do sul que usa muito. Fora isso, é mais difícil, né? A gente ouvir aí com frequência. E aí, terceira pessoa do singular, no português nós temos ele ou ela. No inglês nós temos três. E aí eu vou explicar direitinho daqui a pouco. Então, he, she, que é esses dois, é ele e ela. E temos o it, que é um ele ou ela, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, esses aqui são do singular. Aí, no plural, nós temos também, né? Então, no português, o eu, no plural, fica nós. Então, no inglês, nós temos we. Se eu tenho tu no singular, no plural, nós temos vós. Mas a gente usa mais vocês, né? Então, teríamos aqui um você, vocês, no plural. No inglês é igualzinho, não muda, continua sendo you. E o plural aí de ele e ela seria eles ou elas. No inglês só tem um plural, que é they. Então, é um só. Então, o que aconteceu aqui? I é eu, singular. No plural, we, nós. You, você, no singular. E you, no plural também, seria vocês. Aqui na terceira pessoa, he, she, it, todos estão no singular. No plural só tem um. Então, a correspondência dos três no plural é a única they, essa única palavrinha, eles ou elas. Tá certo? Então, eu
vou explicar aqui melhor essa questão aí do he, she, it. Então, he, ele é ele, né? A palavra significa ele. E eu vou usar quando eu quiser substituir o nome de alguém masculino. Então, eu vou substituir nomes de pessoas no masculino. Então, se eu quiser, eu contei lá que João é professor. Ao invés de usar João, eu poderia usar ele é professor. Esse ele eu usaria aqui he. She, eu vou substituir nomes femininos, nomes de pessoas, tá? Então, eu vou substituir nomes de pessoas no feminino. Então, Bruna é professora. Se eu quiser tirar esse Bruna, eu substituo por ela. Esse ela no inglês seria o she, que a gente ia usar. Esses exemplos que eu tô dando aqui, nós vamos ver eles em inglês, tá? E aí esse it? Para que eu uso esse it? Ele é um pronome que significa ele ou ela, só que ele é usado para tudo que não é pessoa. Então, se eu quiser substituir o nome de um objeto, o nome de um lugar, o nome de um fenômeno natural, o nome de um sentimento, tudo que não for pessoa, eu vou substituir por it. Se eu não quiser usar esse nome, eu substituo por it. Então, para nós, no português, eu até falei isso na aula de ontem, nós temos a questão de gêneros nas palavras, né? Então, cadeira. Cadeira é uma palavra feminina. Se eu quisesse substituir por um pronome, seria ela. Celular é uma palavra masculina. Se eu quisesse substituir por um pronome, seria ele. No inglês, não tem essa questão de palavras femininas e masculinas. Então, nomes de pessoas, a gente separa em feminino e masculino, porque são pessoas. Agora, objetos, a gente não faz essa distinção. Então, é tudo it, se eu quiser substituir o nome, tá certo? Então, me perguntam muito isso, eu até brinco com os meus alunos, em questão de que eu falei que o it substitui tudo que não é pessoa, né? Mas e os animais? Sempre me perguntam, e os animais? Os animais, de forma geral, a gente substitui por it, sim. Só que, por questão, às vezes, de um carinho, por ser um animal de estimação, ou porque é um animal que eu convivo e eu sei se ele é macho ou fêmea, eu posso sim utilizar he ou she. Não tem problema nenhum, tá? Mas de forma geral, qualquer animal aí da natureza que a gente estivesse falando sobre ele e eu quisesse substituir o nome, seria it. Mas, por exemplo, a minha cachorrinha é praticamente uma filha para mim. Eu jamais vou chamar ela de it, né? Então, ela é fêmea, Aurora. Então, se eu quiser falar alguma coisa dela, sobre ela, e eu não quiser falar o nome Aurora, eu substituo por she, tá certo? Então, é mais por uma questão aí ou de carinho pelo animal, ou por saber se ele é macho ou fêmea. Aí eu posso utilizar sem problema algum, tá certo? E aí, alguns alunos também me perguntam, mas eu já vi uma frase em chamando alguém e substituindo o nome de alguém por it. Tem alguns casos que podemos fazer isso sim, porque às vezes a gente decora isso aqui como coisa, né? E não é só coisa. Posso substituir por alguma situação em que eu não saiba se é homem ou mulher. Por exemplo, se a gente vê alguém na rua com um bebê, e aí eu não sei se é menino ou menina, eu posso perguntar, is it a boy or a girl? Eu usei o it aqui. Porque se eu usasse um desses dois, eu já estaria afirmando se é menino ou menina. E eu não posso afirmar, eu não sei. Então, nessa frase, a gente usa it. Eu vou até dar essa frase de exemplo aí mais pra frente, depois, pra vocês entenderem. É muito comum, né, quando mulheres grávidas fazem chá de revelação, por exemplo. E aí tem aqueles postzinhos aí nas redes sociais. It's a boy, it's a girl. Não tá xingando o bebê, né? Tô informando aí se é menino ou menina. Então, nesse caso, a gente usa o it sem problema algum, certo? Então, a diferença aí é essa. Agora que a gente já conhece os pronomes, a gente vai retomar lá o verbo to be para poder ver em que caso que eu vou usar cada um.
Então, eu falei pra vocês, né, que tinha 3 formas o verbo to be. Am, are, is. Essas são as 3 formas. Beleza. Então, eu vou colocar aqui onde que eu vou usar cada uma dessas 3 formas. Então, para I, que significa eu vou usar am. Então, se eu quiser falar eu sou professora, eu vou usar esse I am a teacher. Então, o am, ele é só usado para I. Só. Por quê, Bruna? Porque eu é a pessoa mais importante do mundo, certo? Então, tem uma forma especial aí do verbo to be só pra mim, só pra eu. Inclusive, esse pronome I, ele é sempre escrito em letra maiúscula, independente do local que tá na frase. Não tem problema se é no início, se é no meio, se é no fim, sempre é escrito com letra maiúscula. Por essa questão aí de prioridade, certo? Para you, nós usamos a forma verbal are. Para he, she e it, para os 3, nós usamos is. Então, he is, she is, it is. Para we, que é plural, nós, you, vocês, they, eles ou elas, para os 3 no plural nós usamos are. Então, we are, you are, they are. Nossa, Bruna, mas então o que significa esse am, are, is que a gente colocou aí? Então, eu tinha falado antes que o verbo to be significa ser ou estar. Então, o am pode significar eu sou ou eu estou, certo? Agora, o are e o is, o is não, mas o are, ele pode ter uma variação aí se a gente quiser traduzir para o português. Porque tá vendo que pessoas diferentes usaram o mesmo verbo? Então, para nós no português isso é um pouquinho diferente, né? Se eu quisesse colocar no português os verbos corretinho aqui para cada pronome, ficaria eu sou, tu és, ele, ela é, nós somos, vós sois, eles, elas são. Para 6 pessoas, para 6 pronomes diferentes, eu usei 6 formas diferentes do mesmo verbo. E no inglês não tem 6 formas diferentes do mesmo verbo, são apenas 3. Então, por isso que se repete, tá? No inglês não tem distinção, mas no português, para a gente poder traduzir, para a gente entender por causa da nossa referência de idioma, aí sim tem essa distinção. Então, o I am significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. Ele, ela é ou está. Nós somos. Vocês são. Eles, elas são. Então mudou aqui o significado, né? Inclusive aqui, que estava no singular. Então tivemos aí significados diferentes quando a gente traz para o português. No inglês tem as regrinhas diferentes, tem formas diferentes do verbo, a quantidade muda, então por isso que ela se repete, mas aí a gente tem que entender quando que eu vou usar, tá certo? Mais importante do que ficar traduzindo é entender como e quando que eu vou usar cada forma desses verbos aqui e entender o significado dele, né? Não tem problema nenhum traduzir, né? Tanto é que eu estou traduzindo aqui para vocês o nome do verbo, dos pronomes. A tradução, ela nos ajuda. Na verdade, eu não estou nem fazendo uma tradução. Eu estou relacionando com o que a gente usa no português, porque tradução é algo muito mais complexo. Depois eu vou explicar numa aula aqui. Mas eu estou fazendo a relação porque é o que a gente tem de referência no nosso idioma, né? Então, vamos aos exemplos, né? Pra gente poder entender como que isso fica aqui nas frases. Que eu não sei
como que fica? Então, nós vamos aprender agora. Eu vou dar alguns exemplos pra gente que eu separei aqui. Vou pegar minha colinha aqui, né? Porque óbvio que a gente não fica decorando frases. Então, pra gente poder entender aqui, eu vou continuar colocando de vermelho o pronome. Vou mudar a cor aqui também do verbo para destacar para vocês. Então, para ficar mais fácil aí, eu vou colocar o pronome de vermelho, o verbo de roxo e o restante da frase quando tiver azul. Só para vocês identificarem melhor aí. Então, nessa frase eu falo, I am Bruna. Então, eu estou contando quem eu sou. Eu sou a Bruna. Então, é uma maneira até de você informar seu nome, contar seu nome, sem falar a palavrinha name, que significa nome, né? Essa é uma das maneiras para eu me identificar. I am Bruna. E aí, nesse caso, trazendo para o português, isso aqui significa ser, né? Eu sou. Ok. Uma outra frase. Com you. You are a student. You are a student. Então, você é um estudante. Olha só o artigo que a gente aprendeu ontem. Ele aqui aparecendo, que eu falei que ele ia aparecer nos nossos exemplos. Então, a student, um estudante ou uma estudante. Usamos a porque student começa com consoante, letra S. Outro exemplo, um exemplo aí com he. He is my friend. He is my friend. Ele é meu amigo. Então, um exemplo aí com he. Todos esses exemplos que eu dei agora significava ser, né? Trazendo aí para o português. Mas agora eu vou dar um exemplo que vai significar estar. Então, vamos ver. We are in the same classroom. We are in the same classroom. Nós estamos na mesma sala de aula. Então, agora eu contei um lugar, classroom. Aí é uma observação que a gente faz. Quando a gente tem aí local, aí o verbo to be vai significar estar, porque eu não sou aquele local, eu estou naquele local. Então, nós estamos na mesma sala de aula. Então, é aí que a gente consegue perceber a diferença. Mas, como eu disse, no inglês não faz sentido. Então, quando um americano vai aprender português, talvez para ele fique até mais complicado, né? Porque pra gente, dois verbos virou um. Ok, diminui o nosso trabalho aí. Para ele, um verbo vai ter que virar dois, aprendendo português. Então, talvez tenha aí um pouquinho mais de trabalho. Um outro exemplo. They are in the school. They are in the school. Eles estão na escola. Mais uma vez aí, local. Por isso, significa estar. Então, eu vou ler aqui as frases para vocês observarem pronúncia. I am Bruna. You are a student. He is my friend. We are in the same classroom. They are
in the school. Então, esses são aí alguns exemplos. Eu vou dar mais um exemplo aqui, antes de finalizar essa parte, porque é algo que vai ter lá no áudio, lá do material complementar para vocês praticarem depois. Então, ao invés de eu contar I am Bruna, eu vou contar a minha profissão, my occupation. Então, I am a teacher. I am a teacher. Então, para vocês conseguirem construir a frase para vocês, essa frase, né? Eu sou e qual que é a minha profissão? No material complementar hoje, lá no Telegram, vai estar disponível uma lista de profissões com tradução e com áudio, para vocês acharem aí a profissão de vocês e conseguirem fazer essa frase que eu fiz, tá? E é uma lista de vocabulário para vocês aprenderem de qualquer forma. Então, não procurem só a sua e estudem ela, não. Ouça todas. É importante aí a gente começar a conhecer bastante vocabulário, né? Então, vão ter lá outras profissões além de teacher. Aqui eu falei também sobre student, então essas duas palavrinhas estão lá e muitas outras. E aí acontece algo nessas frases aqui que a gente viu de exemplo, que é muito comum na fala, principalmente para americanos. Então, quando eu falo, né, disso, é porque tem uma diferença entre o inglês norte-americano e o inglês britânico, né? Ah, Bruna, qual que é essa diferença? Basicamente, sotaque e vocabulário. Porque para eu determinar que é o mesmo idioma, tem que ter a mesma gramática. Então, se eles têm a mesma gramática, é o mesmo idioma. Mas tem algumas peculiaridades, né? Então, alguns vocabulários, algumas expressões são diferentes, a forma de pronunciar as palavras, né? Não é só o sotaque que muda, não. A forma de pronunciar a palavra é diferente também, na maioria do vocabulário, tá? Então, às vezes, você escuta uma palavra de uma forma, ou eu ensino aqui uma palavra de uma forma, e aí passa um tempo, você escuta depois de novo de outra forma. Nossa, qual que é a forma correta? As duas estão corretas. Vai determinar aí de local, né? De país, de estado, a pessoa, como que essa pessoa foi criada, a cultura dela. Isso tudo influencia na hora de falar determinada palavra, tá? E aí, quando eu digo os americanos, é porque isso que eu vou mostrar é muito comum no inglês norte-americano. No inglês britânico, eles são mais formais. Então, como isso que eu vou ensinar agora é algo mais coloquial, eles não utilizam tanto, tá? Que é que nós vamos ver, então? Questão das contrações. Eu disse que a gente tinha assim, né? I am, you are, he is, she is, it is. Esses são os do singular que nós vimos, né? Só que aí, para aquela frase que eu contei, I am a teacher. É muito comum a gente ouvir, ao invés de ser I am a teacher, a gente ouvir I'm a teacher. Nossa, mudou alguma coisa, né? I am a teacher, I'm a teacher. Parece que eu comi uma palavra. E é mais ou menos isso que acontece. A gente tem aqui duas palavras. E aí elas vão ser contraídas e vão formar uma palavra só, que fica assim. Então, no som, a gente escuta como se fosse uma única palavra. Mas na escrita, é uma palavra separada por apóstrofo. Então, tem uma separação aí. Mas acaba que, como a gente faz uma redução, perde algumas letras nessas contrações, tá? Então, isso é algo que a gente vê muito acontecendo, principalmente em conversas. Por que eu falo principalmente em conversas? Isso é algo coloquial. É correto? É correto. A gramática até nos ensina.
mas não é algo formal. Então, em situações, por exemplo, artigo científico, um e-mail para o chefe do trabalho, coisas que você precisa ter uma escrita mais formal, nós não vamos ver isso. Mas na fala, a fala, eu sempre lembro de uma professora que eu tinha de português. A fala permite quase tudo, né? Não é tudo. Muita gente fala, a fala permite tudo. E ela falava, a fala permite quase tudo. E no inglês é a mesma coisa. Então, isso aqui na fala não é problema, não é gíria, tá? É algo usual, sim, e muito usado no inglês norte-americano. E esses aqui, tem contração também? Tem contração também. Então, se aqui I am virou I'm, aqui you are vira your. Então fica assim. Your. Então, bem mais curtinho, bem mais reduzido. Aqui, his fica his. She is, she's. It is, it's. Então, a gente reduz aí duas palavras em uma só. Mas para que serve isso, Bruna? Porque no inglês norte-americano, o maior objetivo é você ser mais rápido na fala. Então, eles tendem a ser mais objetivos, falar mais rápido também. E aí fazem essas junções dessas palavras que a gente chama de contração. Não sei se tem aí alguém de outro estado, né? Se tiver aí de outros estados fora Minas Gerais, que é o meu estado, conta aí nos comentários pra mim. Conta aí de onde que vocês são. Mas, como eu sou mineira, né? Nós mineiros temos a mania de fazer junções de palavras, mas isso não é algo que está na gramática do português, não, né? Nós temos a mania de falar rápido e aí às vezes 3, 4 palavras parece que é uma só. Então, mineiro tem o costume de fazer isso, mas não é algo permitido pelo idioma. Aqui nós temos isso no inglês, mas é algo permitido. Então, meus alunos até brincam, então se eu sou mineiro eu tenho facilidade para aprender isso? Talvez sim, porque a gente já tem costume, né, de falar rápido. Tem gente que fala que nós mineiros falamos embolado, falamos cantado, e aí por aí vai, né? Mas, tem mais facilidade, tem mais dificuldade? Não. Aí vai depender da pessoa mesmo, isso aí não vai influenciar, foi só um exemplo. E aí, esses aqui tem as contrações, né? Os do plural também tem. Mas antes da gente passar, vamos treinar aí a pronúncia, né? I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. E aí os do plural como que ficam? Também vão ter essas contrações que vai mudar aí um pouquinho a pronúncia das palavras. Então, nós temos lá no plural we are, you are, they are. E aí, como que fica na contração? You are vai ficar igual no singular, já que o pronome é igual, não muda. Então, your. We are, we're. E they are, they're. Bruna, eu já ouvi de outras maneiras. Eu já ouvi, ao invés de ser your, your. Eu já ouvi ao invés de their, their. Sim, essa pronúncia, essa diferençazinha que é sutil, mas a gente vê que tem diferença na pronúncia, acontece. E vai depender de região, de pessoa para pessoa. Então, vocês vão escutar aí de algumas maneiras diferentes, sim, e não tem problema nenhum. Então, não tem uma única maneira correta de falar, não, tá? Se a gente mudar de país, mudar de estado, a gente escuta palavras sendo faladas de formas diferentes. Repetindo aí, então, as pronúncias. We are, we're. You are, your.
They are there. Então, nós temos então aqui os pronomes com o verbo to be correto e ele sendo usado em forma de contração. E se eu não quiser usar a contração, sou obrigada quando eu estiver falando? Não, não é obrigado. Mas a gente tem que aprender, eu disse isso ontem na aula de ontem, nós temos que aprender as formas que existem porque eu controlo o que eu vou falar. Aí eu escolho, eu quero falar dessa forma, eu quero falar dessa forma. Mas eu não controlo o que o outro vai falar. Então eu tenho que aprender para treinar meu ouvido, porque como o outro vai falar, a gente nunca sabe. Eu posso escolher o que eu falo apenas. Tá certo? Então, estudem todas as formas que eu passar aqui para vocês. Isso é muito importante. Então, aquelas frases que eu dei de exemplo, eu posso usar com a contração, né? Então, a frase que eu dei de exemplo, I am Bruna. Eu posso falar I'm Bruna. Então, eu não usei I am, usei I'm. Posso usar assim também. Uma outra frase, ao invés de eu contar she is a teacher, eu posso usar she's a teacher. Então, eu posso usar dessa forma também. A frase que eu contei, que eles estão na escola. They are in the school. Pode ficar they're in the school. They're in the school. Então, eu posso falar sem contração ou com contração. Sem problemas, certo? E aí, essas frases que eu tô contando, eu sou a Bruna, ela é uma professora. Essas frases estão todas na afirmativa, né? Todas na afirmativa. Mas aí, se eu quiser falar, né, ou alguém aí quiser falar, a Bruna é uma professora, she is a teacher, mas eu não sou professora. Como que eu falo isso? Nós vamos usar a palavrinha not para poder colocar as frases na negativa. E é simples. Toda vez que eu quiser uma frase dessas que eu dei de exemplo, colocar na negativa, basta eu colocar o not logo após o verbo to be. Então ficaria assim, ao invés de falar, né, she is a teacher, vou falar que ela não é uma professora. Então, she is not a teacher. She is not a teacher. Então, ela não é uma professora. Então, eu coloquei a mesma frase que a gente já tinha visto na afirmativa antes, coloquei ela agora na negativa. Então, toda vez que eu quiser passar essas frases aí de exemplo que eu dei, né? As frases que estão usando o verbo to be, né? Porque a gente quer falar que algo é ou algo está. Aí a gente vai colocar o not sempre depois do verbo to be. Então, outras frases negativas aí. Por exemplo, you are not doctors. You are not doctors. Vocês não são médicos. Então, se eu tirasse o not, ficaria uma frase afirmativa. Eu estou contando que vocês são médicos. Se não são, a gente inclui o not aí. Tá certo? Me fala a questão de horário aí. Senão o Instagram corta a aula aí. 48. Então, nós temos aí alguns minutinhos ainda. Então, esses são alguns exemplos de frases negativas. Eu vou colocar esses exemplos lá no Telegram também, tá? Então, não precisem se preocupar, eu vou colocar alguns exemplos desses que a gente conversou aqui na aula. E aí, eu disse que nós usaríamos a contração, né? Nós vimos a contração acontecer em uma frase afirmativa.
Frase negativa não pode acontecer, não? Pode acontecer também. Então, eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente tem tempo curto no Instagram, infelizmente, mas aí eu vou fazer uma parte complementar para explicar melhor, tá? Então, como que eu uso a contração numa frase negativa? Na maioria das frases eu tenho duas opções. Então, por exemplo, a frase aqui que eu coloquei, né? She's not a teacher. Eu tenho a opção de juntar o she com o is, que nós já vimos, né? Então, eu posso escrever she's not a teacher. Ou eu posso juntar o is com o not. E aí, como que ficaria? She isn't a teacher. Então, para essa frase aí, se eu quiser usar contração, eu tenho duas opções. É uma ou outra, tá? Tem como usar as duas juntas, não. Então, eu posso contrair o pronome com o verbo to be is. She's not a teacher. Ou contrair o verbo to be is com a palavrinha not. She isn't a teacher. Então, esse is not contraído, ele é igual a isn't. Então, essa é a palavrinha que a gente pode usar contraindo aqui. Isn't. Com esse sonzinho de Z mesmo. E o outro verbo to be? Tem como contrair? Tem também. Então, se ao invés de usar o is, eu tenho que usar o are, porque eu estou falando sobre you. Então, eu tenho que falar usando are, né? Então, you are not in the class. You are not in the class. Posso contrair you com are, que nós já vimos, né? You're not in the class. Você não está na aula. Ou eu posso contrair are com not. Ficaria you aren't in the class. Então, juntando are com not na contração, fica aren't. Então, are not é a mesma coisa que aren't. Falando devagar, aren't. Mais rápido, aren't. Que aí a gente aí mais rápido a gente não tem som de vogal, aren't. Como se já fosse direto o R e o N. Então, essa é a contração aí do verbo to be com not. E tá faltando uma forma do verbo to be, né? Nós falamos do is, do are e o am. O am, ele é diferente. O que acontece com ele? Ele não tem essa opção de contrair com not. Não tem. Então, se eu quero falar I am not a doctor. Então, aí mais uma profissão, uma ocupação, doctor, médico. Então, eu não sou uma médica. Ok. Eu só tenho a opção de contrair aqui, ó. I am, I'm. Então, I'm not a doctor. No inglês formal, né, na gramática do inglês, não existe essa contração aqui. Não existe. A que existe, que algumas pessoas utilizam, é gíria. Então, não é bacana de ser usado.
Então, para essa frase aqui na negativa, só existe essa opção de contração, ok? Então, eu vou enviar para vocês um material complementar para vocês praticarem e entender melhor essas frases para ficar mais fácil, mais tranquilo, tá? Nós vamos continuar vendo esse assunto na aula de amanhã, porque ele é extenso, então não acabou, tá certo? Então nós vamos conversar e aprender mais sobre esse verbo to be, que todo mundo tem medo. Nós vamos aprender de vez mesmo ele amanhã, que aí a gente vai finalizar esse assunto, tá certo? Mas a gente vai continuar vendo aí durante as outras aulas em exemplos, textos, diálogos que eu vou enviar para vocês praticarem depois da aula, porque essa parte é muito importante também. Não é que não adianta nada, mas é pouco se a gente só estiver presente na aula. A gente tem que praticar e estudar depois, tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários do vídeo gravado, que vai ficar lá no YouTube a partir de hoje à tarde. Pode me mandar algum direct se tiver ficado alguma dúvida, porque aí eu aproveito e sano essas dúvidas no início da aula de amanhã. Então eu preciso saber o que vocês aprenderam e o que ficou aí obscuro e não deu para aprender. Isso é muito importante para a gente dar continuidade nas aulas. Então, eu vejo vocês amanhã. See you tomorrow. Have a nice Friday and study. Então, vejo vocês amanhã e tenham uma ótima sexta-feira e estudem. Amanhã a gente vai aprender mais. Bye, bye!